Bom dia! Bom dia, queridos ouvintes, bem-vindos ao programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Meu muito bom dia para você que está sempre aí nos prestigiando com a sua audiência. Você sabe que esse programa, o programa Livremente, ele tem uma missão. E essa missão é toda quarta-feira trazer para você, ouvinte querido, temas e assuntos que levam você a ter esclarecimentos a respeito da sua saúde mental. Esse programa tem o propósito de trazer para você uma percepção do que é um processo terapêutico. Então, toda semana, quando você está aqui no Livremente, você está fazendo um pouquinho de terapia, se conhecendo um pouquinho mais, entendendo as questões que envolvem o nosso emocional, entendendo a sua demanda, se identificando com os nossos assuntos, aprendendo e o melhor disso tudo, evoluindo e buscando o equilíbrio emocional. E o tema de hoje não vai ser diferente, é um tema muito próximo à realidade de cada um de nós. Talvez todos nós tenhamos um pouquinho, e aí nós vamos nos aprofundar hoje no assunto, que é a compulsão alimentar. Mas antes da gente entrar no assunto, eu vou apresentar a minha convidada de hoje. Como eu digo, toda vez que ela vem aqui, ela já não é mais convidada, né? Ela já é parte integrante aí desse programa, dessa programação. Ela já faz parte do Livremente, junto comigo. Eu vou conversar com a doutora Isabela Cortez. Ela é psicanalista e terapeuta integrativa e tem muita coisa para falar para a gente hoje. Bom dia, doutora Isabela. Bom dia, Rose. Quero agradecer a participação na rádio. Esse tema é riquíssimo, muitas pessoas passam por esse problema, muitas pessoas querem ouvir, aprender, entender, até por pessoas próximas também. E quero agradecer a oportunidade. A oportunidade você sempre tem aqui, doutora. Gente, vamos falar aí de compulsão alimentar. A compulsão alimentar é um transtorno, onde o indivíduo apresenta uma intensa necessidade de comer, até mesmo quando não está com fome, ou então quando já está saciado, ou seja, faz aquela boquinha toda hora. O quadro de compulsão alimentar se qualifica quando há episódios recorrentes de ingestão exageradas de alimentos em períodos muito curtos de tempo. Então, é aquela pessoa que assalta a geladeira, é aquela pessoa que está toda hora beliscando, é aquela pessoa que não pode ter um pacote de bala na bolsa, senão não vai parar de chupar a bala, não pode ter um biscoito perto, senão toda hora está roendo um biscoito. Doutora Isabela, podemos considerar a compulsão alimentar como um vício? Sim, podemos considerar porque o mecanismo do vício, ele se baseia na repetição. E no nosso cérebro, essa repetição, ela vai causar essa compulsão. E a compulsão também causa essa repetição. Porque o que acontece? Toda pessoa que tem um vício, ela sente a necessidade de preencher algum tipo de vazio, algo que lhe falta, algum tipo de carência, por meio daquele objeto, por meio daquela droga, se for uma droga, se for, no caso, o álcool, ou uma compulsão por comprar objetos, ou qualquer tipo de vício, seja por jogos. O que vai caracterizar o vício é sempre a repetição e o exagero, o excesso. Então, assim, todo excesso, como diz Freud, representa uma falta. Então, existe um mecanismo inconsciente, né? E também a neurociência também traz, né? Que o nosso cérebro também responde a isso, que é essa necessidade de
preenchimento de algo que nos falta. O que falta, na realidade, nem sempre é no corpo, às vezes é no corpo também, tá? A gente pode falar sobre isso ao longo. Mas, muitas vezes, o que está faltando é na alma, tá ok? Às vezes são histórias que perpassam a infância, que perpassam os relacionamentos, histórias antigas, coisas do passado, que ainda estão mal resolvidas, ou coisas do presente. Então, unem-se os traumas com as circunstâncias. Então, em alguns momentos, a pessoa pode ter um episódio esporádico de compulsão, ou a pessoa pode ter um histórico compulsivo de muito tempo, inclusive desde a infância. Então, assim, independente de ser em um período específico da vida, ou de ser algo que perpassa toda a vida daquele sujeito, né? A gente costuma dizer assim, sujeito na psicanálise. Algo que perpassa toda a vida daquele sujeito, isso mostra que, seja de uma maneira mais profunda e antiga, ou seja de uma maneira mais episódica, ali está faltando algo e está sendo preenchido por um mecanismo de compensação, de repetição, similar ao mecanismo do vício. Entendi. Então, a compulsão alimentar a gente pode classificar como vício, e aí, enquanto vício, ela é caracterizada pelas repetições e pela característica da excessividade. E quando, no caso da compulsão alimentar, porque no caso, por exemplo, de uma droga, vai se fazer um período de abstinência ou vai fazer um tratamento, vai internar aquela pessoa. E no caso da compulsão alimentar, no caso do vício, quando o vício é a compulsão alimentar, como parar, como deter? Tem como paralisar? A pessoa vai sofrer de abstinência? Quando a gente fala de vício, a gente pensa em alguém que está tendo convulsões, ou passando mal, ou tendo um surto psicótico. Isso pode acontecer também em quem tem compulsão alimentar, ou é um pouquinho diferente, já que não é um entorpecente o vício, mas a comida. A compulsão alimentar pode sim estar ligada a outros transtornos da mente. E aí a gente entra no campo das comorbidades. Se a gente pensar o contrário também, se a gente pensar que a pessoa que tem um vício, ela é compulsiva, a gente pode pensar o contrário, né? Porque se a gente for pensar pelo ângulo até da própria psicanálise, das neuroses, obsessivas compulsivas, a gente pensa que toda pessoa que tem, até mesmo no campo dos pensamentos, também pode existir um vício de repetição de pensamentos que geram insônia, etc. E diversos outros vícios compulsivos que vão para o campo até da sexualidade, etc. Então, o campo, na realidade, é como se fosse assim, o campo da compulsão, ele é um leque imenso, né? E a alimentar é como se fosse assim um pedacinho de todo um campo vasto, né, de compulsões. Então, como deter essa compulsão, né? Primeiramente, o sujeito precisa se olhar e querer trabalhar isso, querer bastante trabalhar isso, porque é como se fosse algo que fosse mais forte do que a pessoa em alguns momentos, né? Porque, como eu te falei, existem as esporádicas e existe aquela que já faz parte do sujeito. A compulsão que já faz parte do sujeito, muitas vezes já está dentro da personalidade. E existe uma outra questão também, doutora Rose, muito importante a gente falar, é que dentro do campo das compulsões, a compulsão alimentar era uma das mais aceitas socialmente. Esse também é um grande problema, porque o que acontece? Nós temos os mecanismos de controle social. Então, a gente sabe que, de certa forma, a imagem perante a sociedade faz com que algumas pessoas se detenham em relação a alguns comportamentos. Isso porque nós somos ensinados assim desde a nossa infância. Então, a gente forma o nosso ego, segundo a psicanálise, justamente
no meio entre o id e o superego. O id é o nosso instinto, a nossa vontade. Eu quero agora, precisa ser do meu jeito, preciso ter os meus desejos atendidos. Já o superego já é o controle social, as regras, as leis, e o pai e a mãe dando um limite. E aí, no meio, a gente busca criar um ego equilibrado, né? Que em alguns momentos a gente possa corresponder aos nossos prazeres, em outros momentos a gente também possa respeitar a sociedade, se aquele nosso desejo não estiver de acordo com as regras sociais. Aí o que acontece? Dentro do caminho dos vícios e das compulsões, a compulsão alimentar é a melhor aceita socialmente. Então, isso faz com que as pessoas não olhem muito para ela com um caráter muito patológico. Olhem para ela de uma maneira, muitas vezes, desapercebida, leve, e também de uma maneira que justamente não se percebe o que está por trás. Porque todo mundo que tem um vício mais forte, voltado para drogas, para bebida, traz um incômodo também maior para os familiares. E nem sempre o compulsivo alimentar vai trazer um incômodo para o outro, um incômodo para os familiares, para as pessoas que estão ao redor, ele vai trazer, sim, muitos transtornos para ele mesmo. Só que aí que vem o grande dilema, né? Então, e por que eu estou me permitindo trazer tantos transtornos a mim mesmo? Onde que está, né, o meu amor próprio, a minha autovalorização, para que eu não crie tantos transtornos para mim mesmo? Porque não é só uma questão de criar ou não criar transtornos para a sociedade, né? Porque aí a gente também tem que olhar para esse eu. Como está esse eu que não está se percebendo de tal maneira, se valorizando de tal maneira, porque vai criar uma série muitas vezes vai levar à obesidade, à intoxicação, a tantas coisas que vão criar tantos transtornos e até outras doenças, também por comorbidade, que se esse sujeito criar, né, esse amor próprio, essa autoestima, essa autovalorização, e o caminho terapêutico vai auxiliar muitíssimo nisso, é fundamental, ele já vai ter essa vontade de deter esses impulsos. Então, a gente está trazendo aí, então, a questão cultural, né? Aquela coisa do rodízio de pizza, daquela feijoada dia de sábado, dia de sexta-feira. Então, nós temos na nossa cultura, pelo menos nós aqui, estamos falando do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro a gente tem, né, essa cultura, o dia do cozido, né, os bares, os restaurantes, tem essa rotina, uma coisa cultural, pelo menos aqui na nossa cidade. A sexta-feira do cozido, o sábado da feijoada, o rodízio de pizza, a promoção do meio de semana, que vai levar a esse compulsivo, a essa pessoa que tem esse problema, que é um vício, a gente pode considerar como um vício, num fast food. Então, ele tem um fast food daquilo que o adoece, ele tem um fast food daquilo que vai saciar a sua compulsão, e ele está rodeado ali de pessoas, e quando ele está em um grupo de pessoas e ele é um compulsivo, é como se ele estivesse sendo aprovado, aquele comportamento recebendo uma aprovação. E quando o teu comportamento ele é aprovado e você comunga, ou as pessoas à tua volta estão ali se saciando, comendo, talvez nem tanto quanto o compulsivo, mas enquanto ele está ali, ele está rodeado de pessoas que, na verdade, estão dando apoio àquela compulsão. Então, Isabela, na sua opinião, a compulsão está associada diretamente à imagem que o indivíduo faz de si mesmo? Em parte, sim, porque geralmente a autoimagem de quem tem compulsão é uma autoimagem negativa, mas nem sempre é tão negativa no campo físico, por incrível que pareça,
né? Até porque nem todo compulsivo ele vai ter, em geral, a compulsão vai ser acompanhada, sim, de um processo de obesidade. Mas nem sempre é uma obesidade num nível tão alto, ou nem sempre é algo que vai incomodar tanto, num primeiro momento, no nível do corpo, dependendo do metabolismo de cada um. Mas existe um incômodo no nível dos sentimentos. E a autoimagem, autoimagem ferida, de autoestima baixa, no sentido de eu não consigo, no sentido de eu não tenho, no sentido de que é difícil para mim, no sentido também dos emaranhados familiares, porque muitas vezes tem uma carência de pai, uma carência de mãe, e muitas vezes há também as questões dos relacionamentos a dois, objetivos que não foram alcançados e uma autoimagem de que eu não sou bom o suficiente, tá ok? Isso é muito forte. Essa a gente até pode chamar também de crença limitante, né? Eu não sou bom o suficiente. Então, não sou bom o suficiente para encontrar uma pessoa que eu consiga ter um bom relacionamento. Eu não sou bom o suficiente para ser aceito pelos meus pais. Eu não sou bom o suficiente para ser bem-sucedido na carreira. Eu não sou bom o suficiente, não sou uma mãe boa o suficiente, não sou um pai bom o suficiente. Você pode buscar na psique e na terapia de uma pessoa que tem compulsão alimentar, que em alguns campos da vida dele, dela, ou em muitos campos, ele não se considera bom o suficiente. Então, essa é a principal parte da autoimagem negativa e ferida do compulsivo alimentar. Que interessante. E você aí que está nos ouvindo, nos assistindo, vai aí tomando essas informações e vai vendo se à tua volta tem alguém que se enquadra dentro desse perfil, dentro disso tudo aí que nós estamos falando, e também, se for o caso seu, se você se identifica com essa fala, com o que nós estamos falando aqui, fica aí ligadinho, fica aí atento, preste muita atenção, porque aqui nós vamos trazer essa informação e vamos também trazer orientação. Então, Isabela, que fatores emocionais podem desenvolver a compulsão? Você já citou aí o caso do bullying, né? Uhum. Você citou aí alguns traumas, problemas com a sua imagem, com a sua autoimagem. Há relatos também, por exemplo, pessoas que sofrem abusos na infância ou na adolescência, começa a comer no intuito de engordar, para perder o corpo, para ter um corpo não atrativo. Então, dentro do histórico de abuso sexual na infância, nós vamos identificar que muitos obesos se tornam obesos propositalmente. Uhum. Em alguns desses casos, até com relatos dessa intenção mesmo. De ficar feia, ficar gorda, para que aquela pessoa não me queira, para que aquela pessoa não sinta atração por mim. E aí vai desencadeando algo que ele leva, né, para o restante da vida. Sim, existe uma questão dos desejos reprimidos também. Existem várias questões, então vou colocar aos poucos. Você me perguntou sobre os fatores emocionais que podem desencadear a compulsão alimentar. Então, você citou agora o abuso, o abuso sexual mesmo, o abuso físico, também o abuso psicológico, e primeiramente com essa intenção de não ser atraente, ok. Em outros momentos pode ser até o oposto, desejos reprimidos, mulheres ou homens também, que gostariam de viver uma vida sexualmente mais ativa e menos reprimida, e que descontam na comida
o não permitir-se por ter tido uma criação muito rígida, por ter algum tipo de dificuldade sexual, por não ter um parceiro ou parceira sexual, etc. Nós também podemos colocar as questões de abandono, que isso é algo que vai diretamente à questão. Geralmente, o compulsivo tem algum histórico de abandono ou de rejeição. Pode buscar, que geralmente tem, tá? Nós temos também questões de medo, ansiedade, porque toda ansiedade, por trás dela, existe medo. E isso pode gerar um nível muito exacerbado a pessoa pode descontar na comida. Justamente o que é essa ansiedade, né? Essa preocupação com o futuro, esse foco no futuro, esse também uma necessidade inconsciente de controle, muitas vezes. A pessoa ansiosa, muitas vezes ela gostaria de controlar os processos, e ela não, como nós, nenhum de nós tem esse poder de controlar esses processos, então, muitas vezes vem uma frustração em não conseguir controlá-los. E a gente sabe que geralmente a pessoa que tem um pouco de compulsão e obsessão, ela cai nesse caminho do controle, né? Existem os pensamentos repetitivos e obsessivos, que é justamente por uma questão de querer controlar aquilo. Então, até a própria insônia, ela pode acontecer por conta disso, que também vai prejudicar a alimentação, porque às vezes a pessoa que tem insônia, ela vai comer na madrugada. Então, são vários fatores, um puxando o outro. E aí existem fatores também circunstanciais, como luto, né, que mexem nas emoções, mas que são momentâneos. A famosa pandemia. Recentemente tive a oportunidade de assistir algumas reportagens falando justamente sobre o quanto as pessoas ganharam peso ao longo da pandemia. E até se falou de uma bailarina famosa, que é da equipe de uma cantora famosa, e que ela não percebeu que ela estava ganhando peso. Mas o que estava por trás, que é onde eu quero entrar? É um processo depressivo. Na realidade, como ela tinha uma rotina de shows muito vasta, de treinos, de dança, né? O corpo muito ativo, a vida muito ativa, e aquilo a preenchia. Então, quando houve o lockdown e toda a parada da pandemia, ela caiu num vazio, né? De sair daquela rotina, daquele hábito que era uma paixão, e não conseguiu ressignificar esse momento, né? Conseguiu se adaptar a esse momento, né? E aí acabou caindo, né, nesse processo depressivo de forma inconsciente, começou a ganhar peso e não percebeu. Então, houve um dia que ela começou a melhorar um pouco, buscou o processo terapêutico e resolveu fazer um vídeo dançando e colocar na rede social, que antes ela estava passando por um processo de isolamento não apenas social, mas também das redes sociais. Quando ela colocou esse vídeo, ela recebeu muitas críticas, porque assim, nós temos uma dualidade na nossa sociedade. Como você mesma colocou, doutora Rosa, a nossa sociedade é uma sociedade que estimula o comemorar, né? Tem que ter comida no comemorar, e vai ser bem aceito aquele que comer junto e comer bem. Mas também é uma sociedade que rejeita o corpo fora de um padrão, né? Estético, sobretudo de pessoas que trabalham um pouco mais com o corpo. Então, assim, ela recebeu muitas críticas no momento em que ela fez essa postagem, e, e ela falou: Nossa, eu não estou me vendo, porque ela não tinha percebido que ela tinha ganho tantos quilos, né? E ela ganhou de uma maneira muito distribuída, né? Então, isso ficou. Parece que ao todo ela ganhou 20 quilos. E assim, não estava percebendo. Você vê como a gente pode ter também um processo momentâneo e até uma cegueira dentro desse processo, né? E que às vezes também o outro, mesmo da pior forma possível, mas às vezes o outro vai acabar sinalizando.
Então, foi aí que ela viu, né, que ela, de fato, tinha passado os limites e buscou fazer uma compensação e pôde olhar para isso, né? E, então, a depressão muitas vezes fator para a compulsão alimentar. Então, seria o carro forte aí, dentro dos fatores emocionais, a depressão e a rejeição também. Aprofundando um pouquinho mais, Isabela, depressão e rejeição. Vai caber dentro do conceito de que tudo que é excesso é falta. A pessoa está excedendo naquilo por conta de uma falta. Que outros fatores, por exemplo, a pessoa não é nem depressiva, nem ela tem um quadro de rejeição. No caso, ela tem um transtorno já definido, um transtorno bipolar, uma esquizofrenia. Essas pessoas que têm transtornos, elas podem também desenvolver uma compulsão ou não estaria associado? Seria diferente o caso? Sim, é muito comum esse tipo de comorbidade. Por exemplo, na esquizofrenia, é muito comum, na bipolaridade. Dentro da bipolaridade existe depressão, então, e existe a ansiedade do período eufórico, né? Porque em um momento a pessoa está depressiva, outro momento a pessoa está eufórica. Então, seja pela depressão ou pela ansiedade, a pessoa pode criar a comorbidade de comer muito. Dentro da esquizofrenia também, existe essa questão bem mais profunda, né, que uma psicose bem mais profunda, mas é muito comum a esquizofrenia estar associada a vícios. E aí a gente cai novamente no que falamos no início do programa, né, da compulsão também como um vício. Então, muitas vezes um esquizofrênico, ele pode, né, ou até uma pessoa que ela não manifestou, né, a esquizofrenia da maneira socialmente menos aceita, né, que é quando a pessoa começa a não falar, digamos assim, entre aspas, coisa com coisa, que é quando a pessoa tem um olhar vago, que é a catatonia distante, mas às vezes a pessoa tem outros pequenos traços de esquizofrenia que tem aceitação social e que não tem a percepção, a não ser que seja de um especialista. Então, essa pessoa ela não vai ter a esquizofrenia, muitas vezes nem diagnosticada, mas ela está ali, como se fosse assim, está no DNA, mas não foi manifesta de uma maneira muito visível e também socialmente, né, não aceita. Então, aquela pessoa ali está aparentemente no nível da normalidade. Então, se houver um gatilho, uma circunstância, uma situação, seja um luto, um trauma ou uma outra situação, essa pessoa pode vir a manifestar essa esquizofrenia. Mas até antes disso ou depois disso, essa pessoa pode desenvolver uma comorbidade de compulsão alimentar ou um vício. Existem muitos esquizofrênicos que são dependentes químicos ou alcoólatras, tá ok? E aí, isso é interessante porque nem sempre é analisado que a esquizofrenia veio antes, que a pessoa já tinha uma esquizofrenia e depois ela se tornou alcoólatra para lidar com aquele processo, ou dependente químico para lidar com aquele processo. Vou dar um exemplo. Existem pessoas que ouvem vozes desde criança, desde adolescente ou do início da idade adulta. E elas não sabem com quem compartilhar isso, elas têm aquela sensação de que eu estou ficando maluco, maluca. A pessoa se comunica normalmente, vive socialmente normalmente, mas ela ouve vozes. E o que eu vou fazer com isso? E aí os incômodos dessas vozes, que muitas vezes até essas vozes que são vozes até mesmo suicidas. Então, o incômodo dessas vozes leva essas pessoas ao vício para que elas possam lidar melhor com isso, uma vez que muitas vezes elas não têm
a informação, a iniciativa e a oportunidade de buscar um auxílio terapêutico. Então, no campo da compulsão alimentar, isso também pode acontecer, sendo que, assim, a compulsão não vai tirar a pessoa da realidade como uma bebida e uma droga, tá ok? Mas também vai trazer um preenchimento ali de toda uma carência afetiva que também há nas pessoas com psicose, com toda certeza. Lembrando aí, a doutora Isabela tocou num ponto muito legal. Gente, muitas pessoas têm transtornos mentais e não é diagnosticado. Essas pessoas são tidas como aquelas pessoas, porque é uma pessoa fechada, é uma pessoa agressiva, uma pessoa, é um bravo, é uma brava, Então, a gente, muitas vezes, a pessoa que tem um transtorno, ela é estigmatizada. Então, você aí que está nos ouvindo, está sempre aqui no programa Livremente, a gente sempre traz esses alertas, e a qualquer sintoma, ou se você se identifica com o que nós estamos falando aqui, fique atento, observe também as pessoas que estão à sua volta, tá bom? Para que você também possa ajudar e orientar. Eu vou chamar um intervalo rapidinho e a gente volta já já. Olá! Estamos de volta, programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Programa Livremente, você sabe, tem essa missão toda quarta-feira, trazer para você temas e assuntos que vão te esclarecer a respeito da sua saúde mental. E hoje nós estamos falando de compulsão alimentar com a doutora Isabela Cortez, que é psicanalista e terapeuta integrativa. Aí, no primeiro bloco, a doutora Isabela explicou bastante a respeito da compulsão, algumas características que trazem, falamos aí a respeito do vício, e agora, no segundo bloco, vamos à pergunta que não quer calar. Doutora Isabela, como a gente trata a compulsão? Visto que é um vício, né? É um vício, porém diferente da pessoa que tem o entorpecente. É um vício por causa da continuidade, das repetições, mas a compulsão alimentar vai gerar outros males, né? Vai trazer complicações, como uma má qualidade de vida, vai trazer uma obesidade, vai trazer aí uma depressão por conta da sua imagem, uma doença, né, coronariana, um diabetes tipo 2. Então, é nocivo, é um vício, é nocivo, precisa de tratamento, porém as complicações podem ser diferentes. Como a gente trata a compulsão, Isabela? Vamos explicar para esse povo aí. A melhor forma de tratar a compulsão alimentar é de forma interdisciplinar ou multidisciplinar, que é com o auxílio de diversos profissionais, ok? Então, nós sabemos que o compulsivo alimentar, ele vai precisar olhar para o físico, ele vai precisar, que é o corpo, ele vai precisar olhar para a mente e também, por que não, né? Também buscar muitas vezes até um caminho de espiritualidade para que o preencha de uma forma mais avançada. Então, assim, os profissionais que tratam a compulsão alimentar, pelo lado da questão física, né? Nós temos o nutricionista, nós temos o nutrólogo, que é o médico nutrólogo, nós temos um endocrinologista, nós temos o educador físico, né? E nós temos também, pelo lado da mente, o psiquiatra, psicólogo, psicanalista e terapeutas, né? Então, levando principalmente para esses dois campos de corpo e mente, é muito importante haver essa integração entre esse corpo e essa mente, porque é como se houvesse uma dissociação também, entende? Um processo dissociativo entre o corpo e a mente, e essa pessoa precisa trazer essa integração e essa consciência.
O nutricionista ou o nutrólogo vai trabalhar com essa pessoa uma conscientização quanto à alimentação, né? Como alimentar, de quanto em quanto tempo, quais alimentos. Nós temos também os profissionais ortomoleculares, que vão ajudar e auxiliar no sentido de pessoas que tenham carências no campo físico, no campo das vitaminas, dos minerais. E essas carências, doutora Rose, muitas vezes causam até mesmo assim um agravamento desse processo compulsivo. Por quê? Porque se a pessoa tem carências de vitaminas e minerais, ela come inconscientemente também para tentar cobrir essas carências, ferro, etc. E muitas vezes aquilo não dá conta, porque o estresse também ele joga fora as vitaminas e os minerais, né? O hormônio do estresse, principalmente o cortisol, que é lançado no organismo quando a pessoa tem um processo de estresse muito grande, faz com que as vitaminas e os minerais da comida que a pessoa ingere, se alimenta, que não fique no organismo, não seja retido, não seja aproveitado para o sangue. Então, a pessoa cria uma deficiência vitamínica, mineral, e essa deficiência, inconscientemente, ela busca preencher, muitas vezes comendo mais. Então, é por isso que é importante, né, com o endocrinologista, com o nutricionista, nutrólogo e médicos da linha da especialização ortomolecular, é muito importante que se busque, né, fazer exames, né? E existem também algumas deficiências de vitaminas e minerais que geram também processos de depressão e ansiedade orgânicos, processos orgânicos, né? Então, é bom fazer essa suplementação para que tudo isso seja colocado no lugar. Indo para o campo da mente, nós temos a psiquiatria e a terapia, né? É muito importante, no campo da psiquiatria, que que a pessoa não tenha o preconceito de fazer essa busca, porque muitas vezes nós vamos precisar de indicar até como terapeutas que o nosso paciente busque um médico psiquiatra para que ele tome uma medicação juntamente, e não apenas medicação de ansiedade e depressão. Por quê? Medicação para compulsão existe, tá? Está dentro da medicação de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então, muitas vezes a pessoa vai precisar desse auxílio, né? E depois é o nosso trabalho, né? Terapeutas, psicanalistas e psicólogos, porque a gente vai buscar o que preenche essa pessoa, né? O que falta para essa pessoa, quais são as carências afetivas e como ela pode ressignificar isso. Então, o ouvinte aí que está aí ligadinho aí conosco, a doutora Isabela falou algo muito interessante, que o estresse acaba nos debilitando, comprovando mais uma vez a importância do equilíbrio corpo e mente. Realmente as pessoas elas se consideram separadas, né? As duas desassociadas, mas não. O equilíbrio do corpo, o equilíbrio da mente é o que vai trazer para nós saúde. Então, o nosso corpo, quando a nossa mente ela não vai bem, o nosso corpo também responde de uma forma negativa. Para isso, temos aí as doenças psicossomáticas. E a importância, você aí que está nos ouvindo, a importância de se ter um acompanhamento e de, principalmente, atentar. Mas, Isabela, quando a pessoa vai perceber que ela é compulsiva? Quando essas comorbidades estiverem gritantes, quando estiver com um peso muito excessivo, porque se a pessoa está com peso excessivo, ela pode também procurar um médico, o médico vai passar aquela dieta, geralmente aquela dieta rigorosa, que leva a pessoa àquele efeito sanfona. E aí, claro, a importância de ter o acompanhamento multidisciplinar,
De forma alguma nós estamos dizendo que a área médica não atua de forma eficaz. Porém, aquelas dietas rigorosas vão gerar, assim, um estresse. A pessoa vai ficar estressada e a forma de compulsão, ela vai se tornar cada vez mais agravante, porque se o estresse vai aumentar, a tendência de que ela se volte para o desejo de comer ou para a necessidade de saciar aquela vontade, não a fome, mas saciar aquela falta que ela está considerando naquele momento, vai levar com que ela volte, né? Retorne, não fique livre dessa compulsão. Isabela, muita gente confunde a compulsão alimentar com amor à comida. A gente pode considerar da mesma maneira, porque geralmente um viciado necessariamente ele não ama aquela droga. Na verdade, ele quer se livrar de um problema. Muita gente confunde a compulsão por amor à comida. É uma relação de amor ou a relação de amor com a comida é algo doentio também? Amor é uma palavra muito leve, plena e essa plenitude não existe dentro dos quadros de compulsão alimentar. Eu usaria a palavra de dependência, tá? A palavra dependência, né? Porque a dependência, ela nos prende, o amor nos liberta. Então, assim, mas voltando um pouquinho ao início da sua fala, o que você me falou me lembra muito a questão das crises de abstinência. A gente sabe que as pessoas que têm vícios, quando elas começam esse período de retirar, de diminuir, de se afastar do vício, que existe a questão da crise de abstinência. Então, a compulsão alimentar, ela não é muito diferente. Então, muitas pessoas recorrem até à questão da cirurgia bariátrica, porque elas não confiam mais em si mesmas, né? Porque já passaram por esse processo. Muitas vezes de fazer dietas, emagrecer um pouco, daqui a pouco retornar ao quadro compulsivo, ganhar peso novamente. É o famoso efeito sanfona. Então, essa pessoa ela vai para uma opção mais radical, buscando, né, que ela consiga chegar a tão sonhado, né, o peso ideal e etc. E a gente sabe que dentro desse processo existem casos bem-sucedidos e existem casos que não são bem-sucedidos. Porque eu entendo que tudo na vida é uma questão de decisão, e a decisão, ela traz uma cisão, de fato, né, que é um corte. Então, existem pessoas que estão já preparadas psicologicamente para uma mudança de vida a partir de uma decisão, e outras, né, que agem por impulso, mas que na realidade elas ainda não têm o preparo psicológico para uma mudança real. Então, dentro, por exemplo, do processo da cirurgia bariátrica, existe o acompanhamento psicológico que é feito para essa pessoa ser liberada para essa cirurgia. Ela também precisa emagrecer um pouco antes, geralmente, e também, né, existe a indicação da pessoa continuar fazendo um acompanhamento psicológico após a cirurgia. Mas aí nem sempre é obrigatório a longo prazo, somente a curto prazo. Então, muitas pessoas abandonam, né, o auxílio terapêutico e psicológico e retornam a ganhar peso aos pouquinhos, e depois acabam ganhando quase todo o peso que tinham. Então, isso mostra que a mente muitas vezes vem antes, né, sempre vem antes, na realidade, do comportamento. Então, isso também é o que nos diferencia, né, doutora Rose, do nosso trabalho de psicanálise em relação à psicologia comportamental, com todo respeito
aos colegas, né? É utilizado, inclusive, né? Vou citar, muito utilizado o TCC, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental, em casos de compulsão alimentar. Mas nós, psicanalistas, nós cremos, nós acreditamos, nós vemos, né? Aquilo que para a gente é uma verdade, que o inconsciente ele está por trás de qualquer comportamento. É algo mais profundo. Então, quando a gente fala em tratar a mente, a gente fala em tratar algo que está, não a ponta do iceberg, que seria o comportamento, mas algo que está submerso, né? O que está ali inconsciente nos meus processos de alma que me levam a esse comportamento. Então, nesse sentido, nós precisamos olhar para isso. Aí voltando ao final da sua pergunta, né, do amor, e que eu coloco como dependência, né? Existem os processos de dependência emocional, e a gente sabe que é um processo muito profundo, e existe um CID, uma comorbidade, né? O dependente emocional, ele é uma pessoa que muitas vezes depende emocionalmente de outras pessoas. Nem sempre o compulsivo alimentar é um dependente emocional no sentido psiquiátrico da dependência emocional, mas existe um processo de dependência à comida. Então, nesse sentido, eu trocaria a palavra amor por dependência. E como terapeuta integrativa, que tipos de terapia, além da análise, dentro do processo de análise, quais os tipos de terapia se encaixam bem no tratamento da compulsão alimentar? Gente, nós somos psicanalistas, a doutora Isabela é terapeuta integrativa, e existe uma gama aí de terapias que podem ser utilizadas dentro de cada caso. Então, dentro da compulsão alimentar e ampliando aí também para os vícios, doutora Isabela, que terapias você considera que seriam boas no acompanhamento e no tratamento da compulsão? Joia. Todas as terapias integrativas, né, a maior parte delas pode auxiliar, sendo que o profissional ele precisa dominar aquilo que ele está fazendo. Por exemplo, vamos iniciar pela terapia floral, que é uma terapia na qual eu sou habilitada. Os florais, eles vão trabalhar pensamentos repetitivos. Dá para você criar uma fórmula floral para o seu paciente voltada à compulsão, tá ok? Então, você pode colocar um composto para pensamentos repetitivos, outro composto para que mais que está por trás sentimentos exagerados, que muitas vezes é o que está por trás também, né? Alguns processos de mágoa, de sentimentos secundários, alguns processos que vão causar algo um pouco depressivo, que podem gerar essa compulsão. Existem flores também para processos depressivos, flores e plantas. Eu trabalho com a linha de florais de Bach, então você também insere nessa fórmula. Então a gente costuma inserir 5 a 7 compostos, formando uma fórmula que a gente chama um buquê floral. Então são gotas, essa pessoa vai fazer uma manipulação na farmácia de manipulação, e ela vai consumir, e ela ela pode potencializar o tratamento com afirmações positivas. Então, existem os quadros, por exemplo, existe dentre esses florais, existe um grupo que é de medo. Então, se eu coloco um composto para medo, então eu posso passar uma afirmação positiva para que a pessoa ela fale ao contrário do medo, né? Então, ela vai falar sobre a coragem. Então, sinto cada vez mais que a coragem faz parte da minha vida, sinto-me mais seguro, porque muitas vezes essa coisa da insegurança que leva também a esses processos compulsivos. Geralmente as pessoas compulsivas são inseguras. Então, são várias coisas que precisam ser ressignificadas
e o floral ele vai auxiliar profundamente no nível da alma nessa ressignificação. Nós temos também a terapia de constelação familiar, que é uma outra terapia que eu também sou habilitada, que aí nós já vamos olhar o lado sistêmico desse processo compulsivo. O que seria o lado sistêmico? Nós fazemos vivências, e dentro dessa vivência a gente vai ver se essa pessoa está passando por um quadro também de repetição, que está relacionado a um parente familiar ancestral. Então, às vezes, teve um avô que já era compulsivo, né? Teve um pai, a mãe, uma série de questões, né? E a gente chama até de identificação. Então, essa pessoa se identifica inconscientemente. Também tem essa questão dessa cultura familiar, né? Que muitas vezes traz tudo isso. E até os processos de rejeição e abandono, né? A gente vai trabalhar esses processos dentro da família, observar dentro da vivência quais os sentimentos que ficaram em relação a pai e mãe, e ressignificar tudo isso em prol da pessoa não precisar fazer essa compensação na comida. Então, essa é a terapia de constelação familiar. E também as terapias que trabalham as crenças limitantes, como, por exemplo, o Theta Healing, que eu sou habilitada, a barra de Axis, que eu não sou habilitada na barra de Axis. Mas as duas terapias são terapias que trabalham crenças limitantes. Então, muitos dos compulsivos têm crenças limitantes quanto à autoestima, crenças limitantes quanto o não ser bom o suficiente, né? Como eu já havia dito, crenças limitantes que levam à autopunição, porque também o processo de compulsão muitas vezes está ligado a uma autopunição, tá? Essa pessoa sente culpa depois que come muito, come sem vontade, às vezes a pessoa já está assim, cheia, e ela sabe que aquilo não está sendo bom para ela, e ela continua comendo, e ao final disso ela sente muita culpa. Então, existem processos de crenças limitantes que a pessoa também acredita que ela precisa segurar o peso do mundo, sabe? Então, ela crê numa crença de sacrifício, uma crença de segurar o peso dos problemas da família, porque a gente precisa entender também que existe uma psicossomática da gordura. A gente acumula como uma forma também de defesa, tá ok? Então, é uma defesa contra as questões, as dores do mundo, as dores da minha família. Então, existem questões psicológicas bem profundas, e a gente pode ir trabalhando pelas abordagens integrativas também. Gente, maravilha! Resumindo, você aí que está nos ouvindo, acompanhando aí nossa programação, nos assistindo, tudo vai muito bem se a tua mente estiver bem. Então, a compulsão alimentar, ela vai ser consequência aí de traumas, vai ser consequência de abusos, vai ser consequência de uma série de coisas que mexeu com você, mexeu com as suas emoções, com coisas que nós não sabemos lidar muitas vezes, e aí nós vamos buscar essas compensações. Nós vamos sempre tentar achar e encontrar um meio ou um objeto, um artifício, para nos aliviar naquele momento da dor que nós sentimos. O importante hoje, no programa de hoje, diante de tudo que foi dito aqui, é que verdadeiramente você identifique isso, procure ajuda médico e também terapêutica. Isabela, vou deixar alguns minutinhos para você fazer as suas considerações finais. E, olha, prazerzão ter sempre você aqui conosco. Tá ok, doutora Rose. Olha, como sempre, eu tenho muito a agradecer. É muito bom poder compartilhar com as pessoas os conhecimentos, porque o conhecimento ele liberta em parte. Eu digo em parte porque depois do saber, a gente precisa ter o desejo, o querer, a mudança.
Então, existe um segundo processo depois do saber. Também eu digo isso para os ouvintes, para que não se iludam de serem também sabedores compulsivos. Não entrem naquilo de fazer 1.200 cursos e ouvir só palestras e nunca buscar um auxílio terapêutico. Porque o auxílio terapêutico vai ser o seu momento em que você vai se olhar, você vai entrar num processo profundo de autoconhecimento. Então, isso aliado à informação vai te dar, sim, aquilo que você necessita. Então, eu quero deixar meu contato, né, de WhatsApp, que é 21 995395381, e o meu Instagram, @terapeuta Isabela Cortez, com S, um L só, Cortez com Z no final. E agradecer à equipe da rádio e à doutora Rose Cabral, como sempre. Maravilha, gente. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua audiência. Quarta-feira que vem, de 9 às 10, tem mais Programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Lembrando que a gravação desse programa vai estar disponível agora, assim que nós encerrarmos aqui, vai estar disponível também nas minhas redes sociais. Instagram, @doutora Rose Cabral, Facebook da doutora Rose Cabral e o canal do YouTube, doutora Rose Cabral. Eu espero você semana que vem. Até lá. Beijo. Tchau, tchau.